Amém? Terceira característica de uma multidão de forma negativa. A multidão não quer ser confrontada. A multidão não quer ser confrontada. Ela não gosta de confronto. Pula lá para o último, lá para João. Mateus, Marcos, Lucas, João. João 6. Aqui em João 6, logo no começo, uma introdução, meio resumida, Jesus, ele confronta a multidão. Jesus fala assim para a multidão: vocês estão aqui só por causa dos pães, vocês estão aqui só por causa dos peixes, vocês não querem realmente se arrepender e mudarem de vida. Jesus confronta uma multidão, e ele fala: olha, vocês estão aqui só por interesse. Vocês só querem pão, vocês só querem peixe, mas mudar de vida, que é bom, vocês não querem. E aí, Jesus pegou meio pesado com esse povo, né? Jesus pegou meio pesado. Jesus começa a confrontar a multidão e ele não está muito preocupado com a reação da multidão, né? Ele não está muito preocupado se a multidão está gostando ou não. Por quê? Porque o interesse de Jesus, o que importa para ele realmente, é que nós mudamos de vida. Jesus quer que nós mudamos de vida, e para isso precisa de confronto. Por quê? Porque nós não queremos sair da nossa zona de conforto. Essa palavra zona de conforto é muito usada, e realmente ela expressa um comodismo, ela expressa assim uma estagnação, ela expressa assim uma falta de vontade tão grande que precisa alguém ir lá e cutucar para ver se o abençoado acorda. Mas a multidão não gosta de ser confrontada. A multidão, se você confrontar, não vai dar muito certo. Vamos pular lá para o versículo 60 de João 6. No versículo 60, João 6,60, fala assim: ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: dura é essa palavra, quem pode suportá-la? Olha a reação da multidão depois de ser confrontada. Olha, dura essa palavra. Eu não gostei muito dessa palavra não, Jesus. Não era para você ter falado assim comigo não, você tem que falar comigo mais calmo. Olha, quem que vai suportar essa palavra? E ali no 65, 66, fala assim: daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Olha a outra reação. Dura foi a sua palavra, Jesus? Quem pode suportar? E quer saber de uma coisa? Tchau. Eu vou embora, porque não dá para ficar aqui não. O senhor está muito duro. Então, muitos naquele momento desistiram de seguir a Jesus. E aí no 67, Jesus é tremendo. Olha como ele é bonzinho. Ele fala assim: Jesus perguntou aos 12, aqueles que estavam próximo dele: vocês também não querem ir? Jesus não aliviou nem para aqueles que estavam mais próximo dele. Jesus não aliviou. Por que Jesus não aliviou? Porque existem áreas na nossa vida, todos têm uma área na nossa vida, que está sendo dominada pelo pecado. E essas áreas, elas precisam ser confrontadas para que a gente tenha cura e para que a gente tenha libertação. E Jesus sabe disso. Então Jesus não vai aliviar, mesmo para aqueles que estão próximo dele, porque eles precisam ser curados, eles precisam ser libertos, né? Então não adianta a gente ficar aliviando, não adianta a gente ficar deixando para depois, porque aquilo que não é curado hoje vai nos derrubar amanhã. Aquilo que não é curado hoje, porque tudo começa pequeno, não é verdade? Um grande problema, ele não começou grande do dia para a noite. Um grande problema, ele começou aos poucos, né? E aí você foi deixando de lado, não, isso aqui eu resolvo depois, isso aqui eu resolvo depois. E aí quando ele ficou grande, já ficou difícil de resolver. Então Jesus, ele não vai aliviar, porque ele precisa confrontar para que haja mudança. Mas a multidão não quer ser confrontada. A multidão, ela não quer passar por mudanças. Essa foi a terceira característica de uma multidão da forma negativa. E a quarta e última característica negativa da multidão é que a multidão, ela é facilmente manipulada.
A multidão é facilmente manipulada. Volta lá para Mateus de novo. Mateus 27. Mateus 27. Que vai falar melhor sobre isso. A multidão é facilmente manipulada. No início aqui de Mateus 27, um breve resumo, nós vemos que Jesus foi traído. Jesus foi entregue para Pilatos, que era o governador daquela época. Para quê? Para ser julgado. Então, e nessa ocasião, era a época de Páscoa, né? Então, nessa ocasião, era de costume o governador liberar um dos prisioneiros. E aí o governador vai lá e coloca isso para o povo. Olha, vocês querem que liberte quem? Jesus ou Barrabás? Nós conhecemos essa história, né? Dá uma olhada no verso 20. Mateus 26, ou 27, 20. Mateus 27, 20 fala assim. Mas os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos convenceram quem? A multidão. A que pedisse Barrabás e mandasse executar a Jesus. Então nós podemos ver aqui claramente que a multidão, ela foi manipulada. Ela foi manipulada, mas por quem? Pelos sacerdotes e pelos líderes religiosos daquela época. E eles falaram, olha, escolhe Barrabás, não escolhe Jesus não. Olha o nível de manipulação que foi feito com a multidão. Mas por que isso aconteceu? Porque volta lá naquela primeira característica. Por não conhecerem a Jesus, por não saberem realmente quem era Jesus, então elas foram convencidas de que Jesus era ruim, que eles deveriam escolher era Barrabás. E porque a multidão não conhecia, foi isso que aconteceu. E hoje? Será que existe alguma semelhança? Será que existe ainda multidões sendo manipuladas por líderes religiosos? Infelizmente, sim. Então nós podemos ver que algumas igrejas ainda existem líderes religiosos manipulando grandes multidões. E multidões que estão seguindo doutrinas de homens e não doutrinas de Deus. Facilmente manipulada. Mas por quê? Porque elas não conhecem quem é o verdadeiro Cristo. Amém? Essas foram as 4 características negativas de uma multidão. Mas aí vem a boa notícia, né? Tem que ter uma boa notícia nessa história, né? Qual é a boa notícia? É que ainda existe esperança para a multidão. A multidão ainda é bem vista. A multidão ainda existe algo de bom na multidão. E aí, em Mateus mesmo, volta lá no 9. Mateus 9. Uma passagem maravilhosa. Mateus 9. Mateus 9, nós vamos ler de 35 a 38, que fala assim. Mateus 9, 35 e 38. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. 36. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque elas estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Jesus é lindo, né? Jesus é maravilhoso. Porque mesmo que a multidão não conheça, mesmo que a multidão atrapalhe aquele que crê, mesmo que a multidão não gosta de ser confrontada, e mesmo que a multidão é facilmente manipulada, mesmo assim, Jesus amava a multidão. E como nós lemos aqui, Jesus olha para a multidão e fala, olha, essa multidão está aflita, essa multidão está desamparada, elas são como ovelhas sem pastor, e nós precisamos fazer alguma coisa, porque essa multidão precisa ser cuidada, essa multidão precisa ser ajudada. Olha o interesse de Jesus pela multidão. A boa notícia é que Jesus vai nos ajudar a sair da multidão. Jesus vai nos ajudar a sair da multidão. Mas, em primeiro lugar, nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que fazer a nossa parte para que nós consigamos sair dessa multidão.
Nós precisamos nos posicionar. Nós temos que parar de ser crentes nominais e começarmos a ser crentes ativos. Sabe, crentes nominais não assim, olha, eu sou crente, mas eu não ajo como crente. Então, isso precisa mudar. Então, não adianta nós estarmos aqui frequentando a igreja e não termos um relacionamento sério com Jesus. É isso que Jesus está falando. Olha, você precisa sair do meio do povo. Você precisa se destacar, você precisa se achegar a mim. Porque aí você não me conhece verdadeiramente. Amém? Então, nós precisamos fazer a nossa parte. Isso depende de cada um de nós. Mas aí existe um preço, não é? Existe um preço para sairmos da multidão. E nessa sexta-feira o pastor comentou um pouco sobre isso, né? O preço. Muitas vezes nós queremos servir a Deus, mas nós não calculamos o preço. O que nós precisamos fazer para servir a Deus? O que nós precisamos fazer para fugir da multidão, para sair dessa estagnação e se achegar a Deus? Vamos voltar para o nosso texto base, né? Estamos em Mateus? Volta só uma página, Mateus 8. Voltamos para o nosso texto inicial. Mateus 8, de 1 a 4. Onde fala sobre esse leproso. Onde existia uma grande multidão que seguia Jesus. E de repente, do meio dessa multidão, sai quem? Um leproso. E aí eu pergunto, né? Eu comecei a olhar para o texto e falei assim, mas como assim? O que um leproso estava fazendo no meio da multidão? Como é que esse leproso chegou ali no meio da multidão? Como que ele estava ali? É interessante porque quando a Bíblia fala sobre a lepra é uma doença. É uma doença contagiosa. E ela existe até hoje. Hoje a lepra existe. E a lepra era tão discriminada, a lepra era tão mal vista, que nos dias de hoje precisou mudar o nome dela, para ver se melhorava um pouco, né? Então hoje a lepra ela se chama hanseníase. E graças a Deus tem cura. Mas naquela época, como que era naquela época? Na época de Jesus, se vocês olharem lá para o Antigo Testamento, se vocês olharem em Levíticos 13 e 14, vai ter uma lista, vai ter um monte de regras que aquele que pegou lepra precisava seguir. Aquela pessoa, nos tempos de Jesus, leprosa, ela era considerada uma pessoa impura. E então, ela era mal vista pela sociedade. E eles tinham que sair da cidade. Eles tinham que morar em colônias chamadas leprosários. E aí, uma das regrinhas era que eles tinham que usar roupas rasgadas, o leproso. Eles tinham que andar descabelado. Eles tinham que cobrir parte do rosto com panos. E quando eles chegassem perto de alguém, eles tinham que se anunciar. Eles tinham que falar assim, impuro, impuro. Em algumas versões fala, leproso, leproso. Para quê? Para as pessoas virem e se afastarem dessas pessoas. Olha o nível de discriminação. Olha o nível que essas pessoas eram tratadas. E aí o texto fala que existia uma multidão e de repente aparece um leproso, do nada. Onde que estava esse leproso? No meio da multidão. Esse leproso ele estava disfarçado de multidão. Dá para fazer isso? Dá. Dá para ficar disfarçado no meio da multidão. Então, no meio da multidão, ninguém conhece ninguém. No meio da multidão, tem todo tipo de pessoa. Tem todo tipo de pessoa. Tem gente boa na multidão? Tem. Tem gente boa na multidão. Porque tem gente que está começando a caminhada cristã. E por onde começa? Pela multidão. Nós começamos por lá. Então tem gente boa no meio da multidão. Mas também existem gente impura no meio da multidão. Existem também pessoas que estão com a vida mergulhada no pecado. Estão, toda destruída e está disfarçando dentro da multidão. Está lá, vivendo numa boa. Levando a vida cristã numa boa, ali escondidinho. Aquele leproso se passava por mais um, ali no meio da multidão. E o triste é que, infelizmente, ainda existem algumas pessoas que querem continuar nessa condição. Sabe, me deixa quieto aqui. Eu vou na igreja, eu cumpro o meu papel, mas me deixa quietinho aqui, disfarçado aqui no meio do povo.
E sabe por que essas pessoas querem continuar quietinha ali, disfarçada no meio do povo? Por causa do preço. Existe um preço a ser pagado. E a condição desse leproso, o preço que esse leproso pagou, qual foi? Foi se expor. O preço daquele leproso foi sair da multidão e se apresentar a Jesus como leproso. Imagina as pessoas que estavam do lado dele. Ai, meu Deus do céu. Ser leproso? Estava aqui do meu lado. Né? Hoje é o pessoal do Covid, né? Oh, você tem Covid? Eu não sabia. Não falou nada para mim? Aquele leproso estava lá, quietinho. E aí, de repente, ele precisou o quê? Se expor. E se expor, às vezes, é ruim, né? Se expor mostra fragilidade. E muitas vezes nós somos julgados por se expor. Nós somos julgados pela multidão. De falar, olha, você é fraco, hein? Mas existe uma grande diferença em se expor para qualquer um e se expor para Jesus. Olha a diferença. Aquele homem, ele se expôs para Jesus. O texto fala que, olha, aproximando-se, adorou de joelhos e disse, Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Aquele homem se expõe, cai de joelhos na presença de Jesus e começa a adorar. Nós fizemos isso agora, não fizemos? Nós adoramos ao nosso Deus aqui com os louvores, e isso agrada tanto o coração de Deus, porque a palavra fala que é isso que Deus está buscando, os verdadeiros adoradores. Aqueles que o adoram um espírito em verdade, aqueles que têm realmente um coração voltado a Deus. É isso que Deus procura. E aí quando Jesus viu a atitude daquele homem, né, de se prostrar na presença dele, de adorar, de se expor, isso tocou o coração de Jesus. E é por isso, por esse motivo, que nós não podemos ter medo de se expor na presença de Deus. Nós não podemos ter medo de mostrar a nossa fragilidade. Porque para Ele, é isso que Ele quer. É isso que Ele está buscando, né? E é interessante também que esse homem ele fala assim, olha, Jesus, se quiseres, olha lá. Aquele homem se prostrou na presença de Jesus e falou assim, olha Jesus, eu estou querendo ser curado, mas assim, depende mais do Senhor do que de mim. Se o Senhor quiser, amém, eu vou ser curado. Mas se o Senhor não quiser, também estou aqui te adorando. Isso é tremendo. E aí aquele homem se prostra reconhecendo fragilidade. Aquele homem se prostra reconhecendo humildade. Aquele homem sabia aonde ele estava. Às vezes a gente tem um pouquinho de arrogância na presença de Deus, né? A gente parece que meio que exige que Deus faça as coisas por nós. E não é por aí. Porque se quiseres, se for da vontade de Deus. E é interessante a forma como Jesus curou aquele homem. Jesus fala assim no 3. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse, quero, seja purificado. Imediatamente ele foi purificado da lepra. Jesus, primeiro, o que ele fez? Tocou naquele homem. Bom, mas espera aí, não era leproso? Ele não estava acometido de lepra? Ele não era altamente contagioso? Aquele homem, ele não sofria rejeição? Aquele homem não era isolado da sociedade? Aquele homem estava longe da sua família, longe dos seus amigos? Aquele homem não era bem-vindo junto das pessoas? Imagina a cabeça daquele homem. Olha, poxa vida, né? Ninguém me quer. E aí Jesus vai lá e toca naquele homem. Jesus vai lá e mete a mão nele. Com esse gesto, com essa atitude de Jesus, primeiro, antes de Jesus de curar a sua carne, Jesus curou a sua alma. Jesus restaurou aquele homem. Jesus trouxe aquele homem de volta para o convívio. E é isso que Jesus quer fazer com a gente. Jesus é lindo. Antes de atender as nossas petições, antes de nos curar, antes de fazer um milagre na nossa vida, primeiro Jesus quer nos restaurar. Jesus quer nos trazer para perto. Jesus quer
cuidar da nossa alma, para que aí depois, só então, nós possamos ser curados verdadeiramente. Esse Jesus é lindo. Primeiro ele toca, primeiro ele restaura, para depois ele continuar a boa obra. Quando nós olhamos para essa passagem, nós podemos perceber que Jesus pode tocar aonde ninguém toca. Jesus pode tocar aonde ninguém toca. Muitas vezes nós temos sentimentos, áreas, situações na nossa vida que são tão secretas que ninguém sabe. Nós guardamos ali as 7 chaves, ninguém toca. Olha, você pode ministrar a minha vida, você pode vir conversar comigo, você pode visitar aqui a minha casa, mas tem um assunto aqui que eu não quero que mexa. Tem um assunto aqui na minha vida que é meu. É o meu pecado de estimação. Mas Jesus toca aonde ninguém toca. Depende de nós. Depende de nós, né? A atitude de se expor a Ele. E hoje? Eu sempre gosto de trazer a palavra de Deus para hoje, né? E hoje? Todas essas coisas que aconteceram com esse homem, pode acontecer conosco também? Quem chuta aí? Quem arrisca? Pode acontecer? Pode acontecer? Pode acontecer? Isso que aconteceu com esse leproso, pode acontecer com cada um de nós também. Sabe, quando nós nos apresentamos a Jesus e falamos assim, Jesus, o Senhor tem interesse, por acaso, na minha vida toda suja e pecadora? E aí Jesus vai olhar e falar assim, sim, tenho. Como ele disse para esse homem, quero. Sim, eu quero. Olha, Jesus, você pode me restaurar? Você pode mudar a minha vida? Jesus fala, sim, eu quero. Olha, Jesus, você pode me curar? Olha, Jesus, você pode me libertar? E aí Jesus fala, sim, eu quero. Que parte que você não entendeu? Mas tudo depende de nós. Depende da nossa entrega, depende do nosso posicionamento, depende de sairmos da multidão. Depende de não querermos continuar da mesma maneira que estamos, levando a vida cristã mais ou menos, bem para menos. Na verdade, Jesus nos quer perto, nos quer por completo. Então, nós temos que sair da multidão, nós temos que correr para quem? Para Jesus. Nós temos que tomar uma atitude, nós temos que abrir os nossos olhos, nós temos que despertar. Antes depois, logo após o ensaio do louvor, nós estávamos falando sobre despertador, não é? Nós estamos falando aqui, olha, o toque do meu celular é esse para despertar. O toque do meu celular é esse. Uns bem calminhos, outros mais escandalosos. Mas existe algo que nos desperta, que é a musiquinha lá do celular, de manhã cedo. Mas existe algo em Jesus que nos desperta. Existe algo em Jesus que vai abrir os nossos olhos para essa realidade, para essa nova vida, para essa nova comunhão com Cristo, que muitas vezes a gente continua dormindo, continua ainda preso em uma multidão, fazendo parte de uma igreja, mas não fazendo parte do corpo de Cristo, não fazendo parte do dono da igreja. Amém? A obra de Jesus é restauração. A obra de Jesus é restauração. E eu tenho orado muito para Deus, para que haja esse despertar aqui na nossa igreja, que haja esse despertar na vida das pessoas, que haja esse despertar na minha própria vida, para que nós possamos cumprir o chamado de Cristo, para que nós possamos ser crentes ativos e não nominais, para que nós possamos realmente fazer a diferença, saber se comportar e saber falar de Deus. Amém? E eu gostaria de fazer uma oração com os irmãos essa noite, e eu creio que a palavra foi plantada. Eu creio que, como Jesus foi duro com a multidão, às vezes uma palavra dessa é dura com a gente, mas se faz necessário. Amém? Vamos ficar de pé, vamos fazer uma oração? Vamos fazer uma oração de entrega, vamos fazer uma oração de reconciliação com Cristo, porque é isso que Deus espera de cada um de nós. Faça aí no seu lugar, do seu jeito, sincero, humilde como esse homem, como esse leproso na presença de Deus, com as suas palavras.
Não precisa ser palavras bonitas, mas precisa ser palavras sinceras do coração. E se apresentar para Deus, falar: Deus, eu me exponho na tua presença porque eu quero mais do Senhor, eu quero te conhecer verdadeiramente. Amém? Oremos. Querido Pai, em primeiro lugar nós queremos agradecer a tua palavra, Deus, que ela veio hoje como flecha. Ela veio hoje, ó Santo Deus, nos confrontar. Assim como Jesus confrontava a multidão, essa palavra nos confrontou essa noite, Deus. E nós entendemos que é necessário sair da multidão. Não ser, ó meu Pai, uma pessoa dominada, não ser uma pessoa calada, mas nós queremos nos achegar ao Senhor. Querido Deus, ouve a nossa oração essa noite. A cada um que está aqui neste lugar, orando, se expondo, se apresentando ao Senhor. Olha, meu Pai, para cada um deles. Tem misericórdia das nossas vidas, meu Pai. Nós queremos nos entregar ao Senhor. O Senhor conhece toda a nossa vida. O Senhor conhece, o Senhor sabe que existem áreas da nossa vida que precisam ainda muito do teu agir, ó Santo Deus. E esta noite nós autorizamos o Senhor a nos tocar. Nós autorizamos, ó Santo Deus, para que o Senhor faça uma grande obra aqui neste lugar. Se tu queres, ó meu Pai, nós cremos que o Senhor quer. Por isso faça, Santo Deus. Restitui aquele que está caído, levanta aquele que está caído, traz de volta, meu Pai, para perto do Senhor. Que haja, meu Pai, uma nova chama, um novo mover, um novo querer do Senhor nas nossas vidas. Sim, meu Pai, nós temos falhado, nós temos estado tão distantes do Senhor. Apenas cumprindo uma tabela, meu Pai, sendo crentes nominais, mas nós queremos mudar essa situação essa noite, meu Pai. Nós queremos viver uma nova história com o Senhor. Nós entregamos a nossa vida a Ti, meu Pai, e que o Espírito Santo nos unja, meu Pai, que o Espírito Santo nos conduza, que o Espírito Santo fale com cada um de nós e nós possamos viver em novidade de vida essa noite. Sê com a tua igreja, meu Pai. Esse é o nosso desejo. E continua, meu Pai, a ministrar o nosso coração. E é o nome do seu Filho Jesus que nós oramos, Senhor. Amém. Amém? Amém. Glória a Deus. Essa é a palavra, meus queridos. Que ela continue a ecoar nos nossos corações. Amém?